Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Oi, tudo bem? Voltamos agora para a nossa próxima aula em que vai falar sobre as orientações da CONATPA. A gente vai ler as orientações e vai comentá-las. E essa orientação traz talvez a tese mais importante da CONATPA, né? Que é a ordem de prioridade na contratação. Então, eu destrinchei aqui para facilitar para a gente, né? A primeira prioridade, ou seja, a primeira pessoa que o operador vai tentar contratar são os TPAs registrados no órgão. Então, a regra é a contratação por prazo indeterminado de trabalhadores portuários que vai se fazer entre os TPAs registrados no órgão, os registrados. Depois, se não conseguir, a gente vai atrás dos cadastrados. Então, após exaustivas tratativas e negociações, será possível, excepcionalmente, a contratação de TPAs cadastrados. Então, primeiro registrados, depois cadastrados. Por fim, a gente vai ter a última alternativa, que é buscar trabalhadores externos. Em casos excepcionalíssimos, comprovada a ausência de interesse de registrados e cadastrados, ou seja, nem a primeira opção quis, nem a segunda opção quis, aí pode contratar trabalhadores externos ao sistema. Ainda assim, em todos os casos, a contratação deve ocorrer sempre por meio do órgão, inclusive para os trabalhadores externos ao sistema. Os trabalhadores externos ao sistema devem passar por treinamento pelo órgão. A gente já viu que o órgão é o órgão responsável por treinar essas pessoas. E isso tem que acontecer antes deles iniciarem as suas atividades. A contratação desses trabalhadores externos deve observar a média salarial da categoria, garantindo isonomia remuneratória. Por fim, poderá ser aceita mediante negociação coletiva entre as partes envolvidas, né? As partes envolvidas podem, então, firmar uma negociação coletiva. Vamos, então, aprofundar um pouco essa orientação número 1. Né? A gente tem duas modalidades de contratação de serviços portuários no Brasil. O trabalhador portuário com vínculo empregatício, com prazo indeterminado, que é aquele que é contratado diretamente pelo operador portuário nos moldes da CLT, carteira assinada, direitos decorrentes, 13º, FGTS, etc. É um trabalhador permanente da empresa com subordinação direta ao empregador, exercendo funções portuárias exclusivamente para aquele operador que o contratou, cumprindo jornada regular de trabalho. Então tem carteira assinada, vínculo de CLT, empregador único, jornada regular. A outra possibilidade é o trabalhador portuário avulso. Né? O trabalhador portuário avulso é aquele que presta serviços portuários sem vínculo empregatício permanente com nenhum operador específico. Ele pode ser registrado ou cadastrado no OGMO, que funciona como um intermediário entre os trabalhadores e os operadores portuários. Como é que funciona? Quando um operador portuário precisa de mão de obra, ele requisita o OGMO. O OGMO faz a escalação dos trabalhadores conforme sistema de rodízio e disponibilidade. O trabalhador portuário avulso trabalha para diversos operadores ao longo do tempo. O trabalhador portuário avulso recebe por jornada ou por serviço executado, tendo seus direitos trabalhistas garantidos em lei específica, que é a Lei 2.815, essa que que estamos estudando, né? E nós já comentamos, vamos só revisar, né, reiterar. A legislação portuária brasileira tem basicamente três marcos legislativos mais importantes. O primeiro modelo, e é um modelo que deixou muitos reflexos, a gente vai entender, é o modelo estatizado, né? O modelo estatal. Então, ali até o início dos anos 90, a gente tinha o regimento por essa lei, que era um modelo bem estatizado, né? Era bem focado no Estado. A gente já viu que quem fazia atividade de capatazia era o Estado, através de servidores ou empregados públicos das administrações dos portos, as companhias de docas estaduais e federais. Então, a Companhia das Docas fazia a capatazia. Vamos lembrar que capatazia é aquela atividade no porto, né? Se for atividade dentro do navio, a gente vai ter a estiva. Quando necessário, a administração dos portos poderia pegar trabalho supletivo. Então, tem trabalho demais, os servidores públicos que eles têm, que as docas têm, não são suficientes, aí
a empresa poderia pedir para os sindicatos, né? Então, quem fazia intermediação de mão de obra nos portos eram os sindicatos. Então, o Estado, nesse formato, ele tinha duas funções, tanto fazia a administração portuária quanto a operação das cargas. E aí a gente tem a Lei de Modernização dos Portos, né? A Lei 8.630, que transformou esse modelo de gestão. A parte mais importante foi a privatização, a gente já falou sobre isso, não a privatização dos portos, né? Os portos continuam sendo públicos, muito embora possam ser operados por entidades privadas, mas os portos continuam sendo públicos, os portos organizados. O que se passou para a iniciativa privada foram as operações portuárias, não os portos. E aí se criou essa ideia dos operadores portuários privados, estabelecendo a separação entre a autoridade portuária, que continua com a Companhia das Docas, continuou, né? E as operações comerciais. As operações portuárias é que foram passadas para a iniciativa privada. A autoridade portuária permaneceu com as docas, as operações comerciais portuárias é que foram privatizadas. E aí a Lei 8.630, ela afasta o sindicato daquela atividade de intermediação de mão de obra do modelo anterior e cria um novo órgão intermediador de mão de obra, que é o OGMO, né? O OGMO é uma entidade sem fins lucrativos constituída pelos operadores portuários, a gente já viu isso, com a finalidade de administrar o fornecimento de mão de obra. Quais são as funções do OGMO? A gente já viu: cadastrar e registrar os trabalhadores portuários, promover os treinamentos e fazer a gestão financeira. A gente vai falar mais sobre isso ainda. Mas o operador, em síntese, né, o operador portuário paga ao OGMO e o OGMO repassa os valores aos trabalhadores. Só que a Lei 8.630, quando ela veio, ela trouxe uma pequena controvérsia, né? O artigo 26 da lei estabeleceu que o trabalho portuário seria realizado por trabalhadores com vínculo empregatício por prazo indeterminado e pelos trabalhadores avulsos. Aí o parágrafo único disse assim: a contratação de trabalhadores portuários de estiva, conferência, conserto e vigilância de embarcações com vínculo empregatício a prazo indeterminado será feita exclusivamente entre os trabalhadores avulsos registrados. Então, observe que aqui a gente teve um problema, porque duas das atividades foram excluídas da redação legal, né? Então, a capatazia e o bloco não entraram nesse rol sujeito à exclusividade. E quando a lei saiu, alguns operadores portuários entenderam que o silêncio da lei era eloquente, né? Então a lei aparentemente queria dizer que no caso da capatazia e do bloco, eles poderiam contratar livremente essas pessoas no mercado sem passar pelo OGMO. E aí vários trabalhadores de capatazia e bloco começaram a perder bastante oportunidade de trabalho e de renda. E aí entra a questão da Convenção 137. A Convenção 137 é uma das convenções mais importantes aqui na CONATPA, né? E que trata dessas repercussões sociais desses novos métodos de movimentação de cargas, especialmente a containerização, a automação. E dois dispositivos são bem importantes. E o artigo 2, item 1 diz: incumbe a política nacional estimular todos os setores interessados para que assegure aos portuários, na medida possível, um emprego permanente ou regular. A gente já viu essa regra, né? E o artigo 3.2 diz que os portuários matriculados terão prioridade para a obtenção de trabalho nos portos. Essa é uma regra muito fácil de aplicar, ela é auto-aplicável, não é uma norma programática, né? Tem que dar aplicação na prática para ela. E nós já sabemos que o STF, ali no recurso extraordinário 466343, deu aquela interpretação do status supralegal dessas normas de direitos humanos. Então, a Convenção 137 deve prevalecer sobre a Lei 8630 e 2815 por ser supralegal. Após a ratificação da Convenção 137, o TST passou a ter esse entendimento pela prioridade, né, e não pela exclusividade da contratação de trabalhadores registrados. Então, como a gente já viu, primeiro a gente vai ter que ter a tentativa de contratar registrados, depois cadastrados, e só aí, se não tiver nenhum nem outro, é que a gente vai para os trabalhadores externos ao sistema do órgão. A Lei 2.915 é o nosso terceiro marco legislativo, né? Ali, em 2013, ela revogou integralmente a Lei 8.630 e no artigo 40, parágrafo 2º, trouxe a redação que reavivou o debate, né? A redação, a contratação dos trabalhadores portuários. Aí, aqui sim, ó, capatazia e bloco entraram também
com vínculo empregatício por prazo indeterminado será feito exclusivamente. Depois que a gente já tinha pacificado que o exclusivamente era tipo prioritariamente, aí vem a lei nova e mantém essa ideia do exclusivamente, reafirmando e reavivando a dúvida, né? Percebam que a lei excluiu agora capatazia e bloco, então aquele detalhe, aquela debate sobre a exclusividade da capatazia e bloco deixou de existir, ainda bem, mas aí reavivou aquela polêmica da exclusividade absoluta, né? Antes da ratificação, o TST já tinha decidido que exclusivamente tinha o sentido de prioritariamente. Se a gente já tinha isso, por que o legislador decidiu novamente utilizar exclusivamente na nova lei dos portos? E o debate permanece aceso, inclusive existindo divergência entre as turmas do TST, tanto que a gente tem a ADI 7591, que está em trâmite no STF. A posição do MPT é no sentido da prioridade, que é o que está nessa orientação 1, que é a que nós estamos estudando agora. Agora vamos para a orientação 2, falar sobre vigias portuários com tratação obrigatória. A gente já viu essa orientação ao longo desse curso, né? Vamos aqui relembrar. É impositiva a contratação de vigias portuários na área do porto organizado, a qual engloba embarcações ao largo ou fundeadas, devendo a requisição incluí-lo, ainda que haja vigia na embarcação. Então, uma embarcação está ali atracada, esteja ou não realizando operação de carga, o trabalhador, o operador portuário tem que requisitar ao ógnimo todos os trabalhadores necessários, inclusive o vigia portuário. Então, mesmo que a embarcação já tenha um oficial ou tripulante responsável pela segurança, o vigia portuário local tem que ser escalado para fazer a vigilância durante toda a operação. Muito bem, passemos então para a orientação número 3, que fala sobre intervalo interjornada, né? Por se tratar de matéria de ordem pública e de direito indisponível, afeta a segurança e saúde do trabalho na escalação diária do trabalhador portuário avulso, deve-se sempre observar o intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre dois turnos de trabalho na forma do artigo 8º da Lei 9719. Então imaginem um guindasteiro, né? Um guindasteiro mal dormido. Imagine o volume de dano que pode acontecer se um guindasteiro está mal dormido e ocasiona um acidente, né? São acidentes que podem ser gravíssimos. Nós vamos ter algumas hipóteses excepcionais, né? Só que essas excepcionalidades, elas têm que estar em cláusula de acordo com a convenção coletiva e tem que ter um apontamento específico de quais foram os eventos extraordinários que possam ensejar essa não concessão do intervalo. Então, não pode cláusulas genéricas como a indicação de fatos ordinários ou corriqueiros ou a simples menção de forma genérica, no tipo, sempre que acontecer alguma coisa inesperada, é possível a supressão do intervalo. Então, tem que ser uma coisa bem mais específica. O ógnimo tem que realizar, se está acontecendo esse pedido de gente trabalhar sem o descanso, é porque o ógnimo está mal dimensionando, né? O ógnimo está precisando de mais gente se o mesmo trabalhador tem que trabalhar com menos de 11 horas. Então, o Ministério Público entende que esse intervalo de 11 horas é direito indisponível ligado à saúde do trabalhador. Essas dobras, né, que é quando o trabalhador tem que trabalhar antes de terminar o descanso das 11 horas, ela ocorre e a gente tem que ver que isso decorre aí de uma má gestão do sindicato. Né? Se está ocorrendo muito frequentemente, o ógnimo, perdão, tem que contratar mais gente. Essa dobra de jornada, ou dupla pegada no jargão portuário, é justamente esse trabalho, essa hipótese em que o trabalhador avulso é escalado para trabalhar em 2 turnos consecutivos ou turnos muito próximos, sem a observância do intervalo de 11 horas. Então, suponho ali que o trabalhador termina de trabalhar às 18 horas e aí ele é novamente escalado para trabalhar às 21 horas, com apenas 4 horas de intervalo. Ou então, o trabalhador trabalha de 6 às 14 e depois é reescalado para trabalhar de 14 às 22, sem intervalo algum. A base legal a gente viu está no artigo 8º, né, da Lei 97/19. Na escalação diária do trabalhador portuário avulso, deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre 2 jornadas, salvo situações excepcionais, e aí é aquela questão que a excepcionalidade não pode ser genérica, né, tem que ser muito específica, e constar em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí eu quero que vocês vejam ali no material, tem uma questão do 18º concurso que trata de temas de CONAT,
prática, tem a ver com essa questão de não aceitação de lista, intervalo intra-jornada, tudo aquilo que a gente já estudou aqui. Vale a pena ler com atenção essa questão. E passamos para a orientação número 4, que fala sobre área secundária, né? Os operadores portuários que não possuem acesso ao cais, mas estão na área secundária e dentro do porto organizado, área secundária dentro do porto organizado, que queiram contratar empregados, têm que dar prioridade aos trabalhadores do sistema do OGMO. E o que é essa área secundária? É, por exemplo, os recintos alfandegários ou recintos aduaneiros, que são essas áreas que estão demarcadas pela autoridade aduaneira na zona primária dos portos organizados ou na zona secundária a esses vinculados. Então, a parte que fica ali perto do porto, dentro da área do porto, mas numa área secundária, sob controle aduaneiro da Receita Federal. Então, toda importação e exportação tem um lugar controlado pela Receita para ser desembaraçado, denominado recinto alfandegário ou recinto aduaneiro. Então, quem nesses lugares também, se for contratar atividade portuária, tem que ser através do OGMO. As orientações 5 e 6 meio que perderam o objeto. A 7 eu vou comentar, mas a gente já falou bastante sobre isso, né? A movimentação de mercadorias na faixa portuária é atividade da capatazia, conforme artigo 40 da Lei 12.815. A execução dessas atividades deve ser realizada por trabalhadores portuários avulsos, requisitados ou contratados com prazo indeterminado. Em ambos os casos, deverão ser inscritos no órgão. A gente já falou bastante sobre isso, né? Engloba as atividades de mercadorias dentro da faixa portuária, incluindo recebimento, conferência, transporte, etc. A orientação 8 também foi cancelada, então não vale nossos comentários. Já a orientação número 9 trata de férias e repouso semanal remunerado do trabalhador avulso. Existe direito ao gozo de férias e fruição de descanso, assim como vinculação do direito com o estabelecimento das regras de assiduidade. A forma de gozo de férias, especialmente a quantidade de dias, na ausência de negociação coletiva, vai variar de acordo com o número de dias trabalhados. A base legal está na Lei 5.085, né, que garante direito às férias, e não foi expressamente revogada pela Lei 8.630. Essa lei, portanto, garante férias anuais remuneradas, e a Lei 9.719 estabeleceu que o órgão que é responsável pelos repasses mensais dos valores relativos às férias, independentemente das condições da CLT, visto que o trabalho avulso decorre de prestação contínua, conforme jurisprudência do TST. E a gente vai ter aqui esse detalhe que, a despeito do artigo 7º, inciso 34, falar daquela igualdade entre o trabalhador avulso e o trabalhador normal, né? Não dá para dizer que é a mesma coisa, que é completamente igual. Então não dá para aplicar o artigo 137, porque esse artigo 137 pressupõe a prestação de serviço sempre ao mesmo empregador, o que não é a peculiaridade, não é o modelo do trabalhador portuário avulso, que está sempre trocando de trabalhadores, né? Então, por isso que o óbito é tão importante neste caso. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.